Esse problema repetitivo não é um castigo. Ele é a lição que te conecta com a sua vida extraordinária. Sejam muito bem-vindas, ovelhas cósmicas, ao nosso lugar seguro, ao nosso espaço seguro, para sermos as mulheres mágicas, intuitivas, fora da caixa e visionárias que nós somos. Bom, problemas repetitivos, ciclos repetitivos não são castigo, são lições que nos conectam à nossa vida mais extraordinária. Eu vou te contar a minha história sobre como eu ancorei esse aprendizado. O ano era 2018. Eu tinha acabado de tomar o passo mais arriscado da minha vida naquele momento. Eu tinha decidido me mudar de cidade, num país estranho, sem conhecer muitas pessoas na minha cidade nova. Eu estava saindo de Sydney para Melbourne por um chamado muito forte no meu coração, que me dizia que ir para Melbourne seria que lá, naquela cidade, eu ia encontrar a vida extraordinária que eu tanto queria e que eu não estava tendo em Sydney. Que lá eu ia conseguir ir para os festivais de trance que eu tanto amo, que lá eu ia conseguir viver numa casa cercada de amigos que eu amasse, que lá eu ia conseguir um emprego que ficava perto do meu trabalho, que eu não precisava ficar pegando horas de ônibus e que ia me proporcionar poder pagar os meus estudos enquanto eu também me bancava. Que eram coisas que eu não estava tendo acesso em Sydney e por isso eu decidi me mudar. Eu só conhecia uma pessoa em Melbourne, que era o meu ex-namorado, e o resto, gente, eu fui com pouco dinheiro, eu não tinha como ficar esperando o momento perfeito para fazer, e aquele chamado no meu coração gritava e eu precisava tomar aquela atitude riscada para ver se realmente eu poderia ter a vida extraordinária que eu tanto queria. Lá fui eu, com grandes expectativas, um grande sonho, e como a vida da mulher mística, da mulher curandeira, da mulher mágica tem que ser, alguns problemas começaram a aparecer. Um deles, que foi o grande momento de salto quântico da minha vida, foi quando eu estava trabalhando como aprendiz de massagem, porque eu estava estudando massagem terapia, e eu estava muito feliz com aquela oportunidade, mas eu estava sendo, como é a palavra? Explorada. Eu estava sendo explorada. Eu recebia $100 por semana para trabalhar 30 horas. Sendo que a hora na Austrália, naquele tempo, em 2018, o mínimo era $18. Ou seja, eu estava ganhando muito menos da metade para trabalhar 30 horas. E na época que eu consegui esse trabalho, ele foi a salvação da minha vida, porque eu já estava quase sem dinheiro, praticamente nada, morando de favor na casa do meu ex-namorado, com uns amigos esquisitos que não gostavam muito de mim, da minha presença. Eu tava me sentindo uma estranha, totalmente deslocada e desesperada por uma solução. Eu tinha muitos problemas para resolver. Então, quando eu achei aquele trabalho, pra mim foi tipo, finalmente alguma coisa pra eu poder pelo menos ir pra escola e viver de pão e ovo. Porque era literalmente o que eu podia bancar naquele tempo. Eu tava sob muita pressão, sob muito estresse. E eu me senti encurralada.
Porque eu já tava procurando emprego fazia muito tempo, aquele foi o único que apareceu quando tudo parecia que não ia dar mais certo, então eu me prendi aquilo como se fosse a única solução na minha vida. E eu me manti naquele ciclo por um tempo, me sentindo esgotada, me sentindo sem energia, sentindo que eu tinha tomado a decisão errada e que eu não devia ter me arriscado. Eu devia ter feito a coisa mais lógica, que era ter me preparado melhor financeiramente, esperado todos os planetas se alinharem, fazer aquilo que é mais racional, buscar um emprego antes, me estabilizar financeiramente, para daí criar aquele passo. Então eu tava bem desanimada, eu tava desacorçoada, eu tava me sentindo como se Deus não tivesse cuidando de mim. Até que algo aconteceu dentro do meu trabalho que me fez despertar. E aí eu comecei a sentir as sensações que estavam no meu corpo de esgotamento, de tristeza, de decepção. E eu me lembrei, naquele momento, eu me lembrei que 2 anos antes disso, eu já tinha vivido uma experiência igual àquela. Eu me lembrei que quando eu tava na Irlanda, eu me senti encurralada num trabalho que parecia ser o único que tinha, que parecia ser a única solução, que eu não tinha dinheiro para sair da casa, eu não tinha mais dinheiro na minha conta, porque o meu trabalho lá também me explorava. Eu queria fazer uma mudança e a vida se organizou de tal forma que eu senti que eu não tinha outra opção, eu não via outra opção, porque eu queria fazer aquilo que era mais lógico, eu queria fazer aquilo que era mais racional. E aconteceu que o meu maior medo acabou acontecendo. Eu fui mandada embora. Pela mesma pessoa que me pressionou a ficar, eu fui mandada embora. E de repente, a minha vida se transformou. Eu tive lugar para ficar, que sempre teve disponível para mim, mas eu não estava vendo como uma opção, porque eu não queria causar incômodo. Eu achei o emprego que era semelhante àquele, mas que me pagava pelo justo, pagava o justo. Eu achei um outro emprego para complementar e fazer meu dinheiro render, e tudo aquilo que eu não consegui guardar ou ganhar durante o tempo que eu trabalhei nesse primeiro emprego, eu fiz em pouquíssimo tempo só com esse extra. Tipo assim, a vida extraordinária que eu queria apareceu. Quando eu me lembrei que eu já tinha passado por isso, e que o que eu falei pra mim naquele momento que eu vi em 2016, com 23 anos, sozinha num país estranho, com um amigo, na verdade 4 amigos, mas um deles ainda eu tenho até hoje, a gente mantém contato, completamente isolada da minha família, de recursos financeiros, eu lembrei que aquela situação, naquele momento, quando eu vi que a minha vida se solucionou e eu tava me limitando, eu prometi pra mim mesma, eu me lembro, gente, desse momento, eu entendi que era uma lição do Espírito, eu entendi que era uma lição do Espírito e eu falei pra mim, eu nunca mais na minha vida eu vou ficar num lugar que eu não quero ficar, que eu sinto que não é mais o meu lugar, porque eu acho que eu não tenho opção, porque eu não tô confiando em mim, na minha magia e na minha capacidade de resolver o meu problema, porque eu não tô confiando no universo e nas forças invisíveis que orquestram a minha vida e que me ajudam. Eu me lembro desse momento. Quando eu resgatei essa memória, porque é a nível celular, algo acontece, foi um, sabe, um insight que vem assim pra tua cabeça, você,
quando eu resgatei essa memória, que eu fiz essa promessa para mim mesma, não demorou, cara, 5 minutos. Eu só esperei. Foi o tempo da minha chefe chegar no lugar, desse trabalho de massagem chegar no lugar. E eu falei pra ela, eu me demito. Sem dinheiro na conta, num lugar que não me queria, que eu não era bem-vinda, passando um monte de dificuldade de relacionamento, muitas dificuldades. Lá eu também estava vivendo um ciclo repetitivo. Eu também tive que fazer uma escolha, mas isso é história para outro momento. E eu falei, universo, agora eu vou confiar em você. E eu vou confiar em mim e nas promessas que eu faço para mim mesma. Em questão de uma semana, eu já tava mais de meses procurando emprego e colocando na internet em todos os lugares que você pudesse imaginar, tentando achar um trabalho que eu sabia que ressoava com o que eu queria, no lugar onde eu queria, e nada se materializava. Foi eu passar por esse lugar, passar por esse ciclo repetitivo, entender a minha lição, honrar a minha promessa e confiar que aquele era o meu passo para viver a minha vida extraordinária. Eu fui parar exatamente no lugar que me conectou com o trabalho dos meus sonhos. Com exatamente o trabalho que eu queria e que eu precisava, perto da minha escola. Então eu podia ir a pé e voltar tranquilamente. O salário ideal para eu poder manter os meus estudos e me manter fora. E em pouquíssimo tempo eu fui parar na casa dos amigos que eu tanto queria e que me levavam para a vida do trance e dos festivais que eu tanto desejava. A partir do momento em que você escolhe viver com essa identidade que cria o extraordinário, que cria o impossível, que cria magia, que cria soluções, que cria milagres. A partir do momento que você decide e que você escolhe viver com isso, com consciência, tudo ao seu redor vai contribuir para que você viva isso. E por isso, olhar ciclos repetitivos, problemas repetitivos através dessa lente é o que de fato vai fazer a vida extraordinária se manifestar. Esse é o tema dessa onda da semente que a gente adentra amanhã. Existe alguma ação, existe alguma atitude, existe alguma decisão, existe uma personalidade nova que você precisa incorporar, viver, botar na tua pele, vestir como se fosse uma roupa, uma nova identidade que vai te levar até onde você quer e que vai quebrar esse ciclo. Existe uma ação, existe uma nova persona, uma nova identidade que precisa estar sendo respirada, que precisa estar agindo, que precisa estar falando através de você para quebrar esse ciclo. E é isso que problemas repetitivos significam. Eles são a ponte para a nossa versão mais extraordinária. E o extraordinário é uma palavra que significa extra, é fora, ordinário, comum.
Se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa ter atitudes que são fora do comum, que não são lógicas, que não são realistas, que são de maluquinho. Mas é o preço que a gente tem que pagar para poder viver aquilo que parece mágico, para poder viver aquilo que parece fascinante, para poder viver uma vida que parece que foi Deus que escreveu aquele caminho pra gente. Se eu, em 2018, não tivesse me lembrado disso naquele momento de extrema dificuldade e confiado que tomar aquele passo irrealista, completamente fora da caixa, que não fazia o menor sentido eu me demitir quando eu não tinha dinheiro, quando eu tava na casa de pessoas que não me queriam, eu não tinha ninguém naquela cidade, se eu não tivesse depositado total confiança no que eu tava sentindo, no meu instinto, na promessa que eu fiz pra mim mesma, eu não teria parado na realidade extraordinária que eu queria. Pra quem tá chegando agora, a Mara linda do meu coração, eu contei a minha história sobre como um problema repetitivo se tornou a ponte pra minha vida extraordinária. Só pra dar um pouco de contexto. E a semente, que é a onda que a gente entra amanhã, ela tá dentro de uma casquinha pequenininha. E ela tem o potencial de se tornar uma árvore estrondosa, cheia de frutos, magnânima. Ela é grande em essência. Mas a primeira coisa que ela precisa fazer é quebrar a limitação, a casca, o problema que tá ali fazendo ela ficar em estado de semente. Ela vai precisar honrar o que ela tá sentindo dentro dela. Ela vai precisar honrar o instinto dela. Ela vai precisar honrar a magia, o chamado que ela tá sentindo dentro dela como uma sementinha e se desenvolver. Muitos de nós queremos ter uma vida extraordinária, mas não queremos ter atitudes extraordinárias, fora do comum. Então hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui com clareza, até porque o oráculo confirma todas essas pistas intuitivas. O oráculo da semente tem o mago no antípoda, que é a energia da magia, do extraordinário, dos milagres, como o desafio, que é a energia que vai fazer a gente quebrar fora dessa realidade, quebrar fora dessa casca. A gente precisa integrar e lembrar num nível celular que esse é o nosso estado natural, encontrar soluções, acreditar no nosso potencial de solucionar as coisas. E aí, no oráculo, na onda encantada, no tom lunar, a gente tem a serpente, falando de confiar nos nossos instintos, acreditar que o que a gente está sentindo também tem uma informação importante. Esse também é o nosso desafio, mas é exatamente através dele que a gente consegue atingir o propósito de quebrar essa bolha, esse padrão repetitivo. Eu tô falando muito de padrão repetitivo porque essa é a energia que está circundando com a lua harmônica do espelho. O espelho que traz essa questão de se refletir um dentro do outro e parece que tá tudo repetido, aquela imagem se repete inúmeras vezes. Isso acontece, né, quando a gente tá vivendo o mesmo cenário, a mesma situação.
Então, nesse momento, nessa fase aonde a gente tá, para quebrar esse padrão, para quebrar esse problema, resolver esse problema, a gente vai ter que entrar em contato com a nossa capacidade de solucionar, com a nossa capacidade de realizar um milagre, com a nossa capacidade de ser mágica. Ser mágica é o nosso estado natural. Nós nascemos assim. De criança é a nossa essência, ver os olhos através das infinitas possibilidades. Você aprendeu a se limitar, você aprendeu a não acreditar na sua capacidade. Mas é o despertar disso, é a confiança nisso, que vai fazer esse ciclo repetitivo ser a ponte que te conecta à sua vida extraordinária. Por isso, é preciso que a gente esteja disposta a passar mais tempo com a nossa magia, com a nossa capacidade de solucionar, com a nossa capacidade de realizar milagres, do que com o medo de ser chamada de louca, com o medo de ser chamada de realista, com o medo de se arriscar e nunca saber se aquela ideia maluca vai te fazer quebrar essa bolha ou não. Eu te convido a entrar em contato com o seu mundo interior e a convidar essa personagem que vive em você, que faz parte de você, que é uma parte sua, para ela te dizer uma ação que você pode tomar, uma atitude que você pode implementar, que vai fazer você quebrar esse ciclo, que vai fazer você chegar mais perto da sua vida extraordinária. Eu tô dizendo isso porque quando eu canalizei essa mensagem lá no GPS, quando a gente fez o GPS, eu tirei uma carta que falava sobre foco, organização e planejamento. Significa que esse é um momento de ação. Não é só ficar imaginando aqui na nossa cabeça a nossa vida extraordinária, ou idealizando como que a gente age, idealizando, criando um ideal, um sonho, uma visão. Essa parte é importante, sim, porque ela é a primeira para nos fazer compreender mentalmente, mas a mudança ela acontece na implementação, na atitude, na incorporação, em viver aquilo. Você vai solucionar esse problema, você vai se curar desse ciclo repetitivo. Não porque alguém vai vir te salvar, mas porque você é a solução, porque você é a magia, porque você é extraordinária. É num nível celular, de corpo. E isso começa com uma atitude irrealista, sem lógica e fora da caixa.
Eu quero convidar você agora para colocar a mão no seu coração e deixar essa mensagem penetrar no teu coração, deixar com que as ideias venham, deixar com que você honre e se aproprie de quem você é naturalmente. Deixar que tudo que eu falei aqui e que reverberou no teu corpo, que te fez sentir que essa é a tua verdade, que esse é o teu passo, que essa é a tua atitude que você tem que tomar. Deixar com que tudo isso aterrize no teu corpo e no teu coração. Para você tomar a atitude arriscada e realista e lógica necessária que vai te levar à tua vida extraordinária, que vai te levar a saber que você é mágica, que você é poderosa, que você é confiante, que você é a solução. Esse é o teu estado natural de ser. Respira fundo. E deixa essa sensação penetrar. Se é um medo que vem com isso, se é um alívio de se lembrar disso, seja o que for que esteja presente, deixa isso te atravessar e ser o teu guia, ser o teu portal, que te lembra do quão mágica você é, do quão corajosa você é, do quão extraordinária. Que só por ser uma ovelha cósmica você já tá criando mudanças. E se apropria disso. Deixa isso aterrissar no teu coração. E agora eu vou convidar você a escolher um número entre 1 e 10. Pensa num número entre 1 e 10. Pensou? Coloca aqui nos comentários qual foi o número que você pensou. Qual foi o número que ressoou no teu coração. Que eu vou deixar uma mensagem canalizada para você, para esse período da semente, que começa amanhã, quinta-feira, dia 28, e vai até o dia 10. Mas como eu digo, o espírito não tem relógios, você já pode estar sentindo essa energia antes ou depois. Eu só quero te lembrar que agora é a hora de tomar aquela ação que vai fazer você quebrar essa bolha, de se tornar a magia necessária para te fazer viver a sua vida extraordinária. É isso que esse momento está nos chamando a fazer. Crescer para além das nossas limitações. E se você sentiu que o que a gente viveu e experimentou aqui combina contigo, que você se sentiria feliz estando numa roda de mulheres como você, que são místicas, intuitivas, ousadas, fora da caixa, e que também tem esse poder de sentir as coisas com intensidade, que também é afetada por energia, que é altamente sensível. Se você é essa mulher, eu te convido a participar do GPS das Ovelhas Cósmicas, que é o lugar onde a gente prevê as nossas lições que nos conectam com a nossa vida extraordinária. É onde a gente renova as nossas energias, relembra quem a gente é em essência e se fortalece para um período de 28 dias. Se você sentiu que o que a gente viveu aqui é algo que você gostaria de experimentar num círculo potente e que te dá essas ferramentas
antes de acontecer, para que você possa ser a sua melhor amiga e não ficar se culpando pelas coisas que você vive, mas ver elas como uma oportunidade de crescimento, ver elas como uma oportunidade de ser uma prova da tua vitória. Eu te espero no GPS. É isso, deusas. Uma excelente onda encantada para todas nós e que possamos nos tornar a versão mágica que nos leva à nossa vida extraordinária e quebra esse ciclo repetitivo.